Glória a Deus, bom estarmos juntos aqui louvando o nome do Senhor, bendizendo a Ele. Amém? Nós vamos conversar hoje sobre o serviço da igreja, ou o serviço na igreja, que é algo muito importante que a igreja precisa saber. E o nosso texto hoje está em 1 Coríntios, capítulo 12. Mas antes de nós lermos o texto, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre tanto a carta de Corinto, como falar um pouquinho sobre a cidade de Corinto. Eu queria pedir ao meu filho, o João que está ali, colocasse na nossa tela. Nós vamos mostrar para você mais ou menos onde está a cidade de Corinto, na Grécia. Ela fica na parte sul do Peloponeso. O que foi? Luz. É verdade. Aí, glória a Deus. Então, a cidade de Corinto, eu botei ali um pontinho vermelho, está na parte sul do Peloponeso. A leste está, não aparece ali, mas a leste está Atenas, e ao sul, sudoeste, está Esparta. Então, ela está bem no meio ali entre os dois locais. Pode passar o próximo. Aí eu localizei para você o pontinho de Corinto, para você ter ideia aonde ela está. Você vê que tem uma península, um mar baiano a cidade. Continua passando, que é a Baía de Corinto. Pode passar. Mostrando a cidade. Isso. Aí você tem uma ideia mais geral, né, daí de Corinto. Pode passar. Isso, você vê Patras, você vê mais ou menos onde está ali. Volta um pouquinho. Volta aí um pouquinho na outra. Você vê que ela está bem ali no meio. Aquele pontinho vermelho é Corinto. Você vê aqui, ó. Esparta está aqui na parte sudoeste, Atenas a oeste, e ela está bem ali no meio. E tem tanto o mar de um lado quanto ao outro. No meio, cortando a cidade, tem um canal que começou a ser construído no primeiro século e só terminou no século XIX. Você vai ver na imagem, ele começou a ser construído por o imperador Nero e demorou 19 séculos para terminar esse canal. Eu estava vendo, ele é de pedra, ele é de rocha. Pode passar de um lado e do outro. Os navios atravessam de um lado para o outro. Aí a cidade vista do alto, né? A cidade banhada aí pelo mar, vista do alto. E dá para ver ali a pontinha do canal chegando lá no mar, né? Ela atravessa toda a cidade. Pode passar. Aí é o canal que corta a cidade de Corinto, as pontes, né? Os navios atravessam de um lado para o outro, economizando uma volta enorme, né, que eles dão para chegar do outro lado. Pode continuar. A cidade de Corinto, a 600 metros de altura, existia o templo da deusa Afrodite. Vocês vão entender um pouco por que eu estou falando sobre isso, porque está dentro do texto que nós vamos ler logo na introdução. Aí são ruínas do templo, existiam dois templos, tanto de Afrodite quanto o templo de Apolo, né? Eles adoravam esses deuses. Estamos falando da Grécia, né? Então, berço da mitologia grega, e eles adoravam esses deuses. É o lugar onde eles acreditavam que os deuses habitavam, né? Então, ele construiu esses templos com essas torres enormes, aonde os deuses, para eles moravam, né? Habitavam ali, viviam. Existe uma história, a história da Grécia, que é da mitologia, né? Dos contos de Homero, falando a respeito da conquista da guerra de Troia, que quando os troianos, né, ali guerreando contra os gregos, né, perdão, irmãos, tem hora que os nomes somem da cabeça. Tem hora que um dos seus guerreiros entra, né, ele começa a destruir o templo de Apolo, e Apolo não faz nada. Existe isso registrado. Então, mas isso só para o texto de curiosidade.
né, é o templo onde possivelmente está o templo de Diana, que ficava na cidade de Corinto. Ok? Amém. Obrigado. Bom, só para você ter uma noção mais ou menos do que estamos falando, onde estava essa cidade, onde Paulo chegou para pregar o Evangelho, e juntamente com ele trabalhou um casal de missionários chamado Priscila e Áquila. Essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo e por esse casal de missionários. Quando ele escreve o capítulo 12, a carta de Corinto, é uma repreensão que Paulo dá à igreja, chamando a atenção para os problemas que a igreja tinha. Ela tinha algumas dificuldades e começa logo no início convocando os irmãos para andarem e viverem em unidade. Era uma dificuldade que essa igreja enfrentava. Então ele vai repreendendo a divisão no meio dessa igreja. Uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que era de Pedro, outros diziam que era de Apolo, outros estavam dizendo que era de Jesus. E Paulo chega a dizer: vocês, até Cristo está dividindo vocês. Paulo começa repreendendo. No capítulo 1, no capítulo 5 tem aquela história, que nós conhecemos de um incesto, e Paulo repreende os irmãos que não fazem nada, vendo aquela situação da igreja, vivendo aquela situação de pecado, e os irmãos, o presbitério da igreja não toma nenhuma posição com relação a isso, e aconselha os irmãos a excluir aquele que fazia esse mal. Quando você lê a história do incesto, irmãos, de capítulo 5 de 1 Coríntios, você fica com a impressão de que o pai do rapaz era vivo, mas ninguém sabe se ele era vivo ou se não era vivo. O pai poderia até ter morrido já, mas tanto entre a cultura dos hebreus, quanto na própria cultura romana, na cultura grega, isso era proibido, era um pecado grave, o filho ter relações com aquela que foi a mulher do seu pai. Nem entre a cultura dos mais ímpios isso era admitido. De forma nenhuma era permitido. Se vocês não lembram, no Antigo Testamento tem uma história de um dos filhos de Davi. Davi, quando estava já perto de morrer, e passando muito mal, sentia muito frio, arrumaram uma moça jovem para dormir com ele, só que ele não teve nada com ela. E Davi morreu, a moça continuou intacta. Mas um dos filhos de Davi quis se casar, pediu a Salomão a mão dela em casamento. E Salomão disse: de jeito nenhum. E aí foi até pedir a Betseba para insistir com Salomão que ele fizesse isso. E a Salomão mandou dizer: se você pedir de novo, vou mandar matar você. Então você vê a situação grave, que era esse tipo de situação. E isso estava acontecendo, os irmãos sabiam e ninguém tinha feito nada. No capítulo 6, você continua vendo, Paulo continua repreendendo a igreja. Por quê? E aí eu vou entrar no texto com você entender esse contexto do capítulo 6, que Paulo fala. Quando ele começa no capítulo 1, do livro de 1 Coríntios, eu vou ler os textos e vou explanando para vocês. Tá? Eu fiz algumas divisões e vou chegar na parte dos dons e serviços e realizações do meio da igreja. Ele diz assim, no capítulo 1, logo, versículo 1 do capítulo 12: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, porque tem muita gente ignorante. E quando vê, inclusive, algumas explicações a respeito dos dons espirituais de alguns teólogos, com todo o respeito que nós temos a ele, nós percebemos que até alguns teólogos são ignorantes a respeito dos dons espirituais. Sabeis que outrora eram gentios. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns negam que os dons espirituais atuam ainda hoje no meio da igreja. Por exemplo, eles não creem que hoje existe mais o dom de curar no meio da igreja. Nós sabemos que isso não é verdade. Nem os outros dons negam que é para os dias de hoje. E nós vemos o Senhor operando através da igreja, curando, libertando, enfim, as profecias se cumprindo nos dias de hoje. Tá certo? Por isso que eu digo que às vezes alguns teólogos
a respeito desse assunto dos dons espirituais, ainda hoje, são ignorantes. Tá bom? Embora respeitamos muitas das coisas que eles dizem. Ele diz assim: sabeis que outrora, quando eram gentios, ou seja, viviam longe da vida de Deus, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos. Atena, Apolo, né, os deuses da mitologia grega, Zeus, Cairóis, Hermes, Hera, Ares, Poseidon, Hércules e assim em diante. Aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Então eles eram guiados por este pensamento mitológico, desses deuses de que eles criam. Por isso vos faço compreender que ninguém fale pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus. O que ele está dizendo? Olha, irmãos, ninguém que fala pelo Espírito de Deus, anátema Jesus. Isso quer dizer que no meio da igreja existem pessoas que, disfarçando ou possuídas de demônio, porque essas pessoas que faziam adoração aos deuses da mitologia grega, e alguns rituais entravam em transe. Ficavam hipnotizadas e entravam em transe. E nesse transe que elas ficavam, elas viam coisas e diziam coisas. Eu quero dizer para vocês, elas ficavam possessas. E possessas, elas amaldiçoavam o nome de Jesus. Para você ter ideia, como era a cidade de Atena, ou de Corinto, esse templo da deusa Afrodite, ela tinha aproximadamente mil prostitutas cultuais, 1000 sacerdotisas, que desciam todos os dias à noite para se prostituir com os homens da cidade e também com aqueles que visitavam a cidade de Corinto. Ali era uma prestação de culto à deusa Afrodite. Essa é a situação em que Paulo encontrava. E alguns da igreja entravam em transe e diziam esse tipo de coisa, ou seja, possessos de demônio, fingindo falar línguas estranhas, aí ele vai falar sobre os dons espirituais, amaldiçoavam o nome de Jesus. Então Paulo está dizendo para ele, porque chega muita gente no contexto da igreja com essas práticas vindas lá do templo da adoração dos deuses da mitologia grega. Está chegando no meio da igreja. Essas pessoas estão se convertendo ao cristianismo e muitas vezes a pessoa chega no meio da igreja, irmãos, ainda não se situou. Não sabe o que é realmente ser um cristão. E fazem muita confusão. Vê os irmãos falando em língua estranha e acha que é a mesma coisa que eles estavam ouvindo, vindo lá dentro da adoração aos deuses mitológicos, que aquilo é transe. E não é. Ninguém que é cheio do Espírito Santo é conduzido pelo Espírito Santo e, através dos dons espirituais, perde a sua sã consciência. É muito importante você entender isso. Se a pessoa disser, eu apaguei, não vi nada, e falou, com certeza não é dom do Espírito Santo. Possivelmente, manifestação de demônio. Você já viu o demônio falar língua estranha? Eu já vi. Já repreendeu o demônio falando língua estranha? Eu já. E o Espírito Santo diz, não sou eu. E a gente tem que mandar embora em nome de Jesus. Por isso serve o dom de discernimento de espíritos. Para você discernir se é Deus, se é demônio, se é carne, se é humano, o que é? Você discerne. O Espírito Santo diz, não sou eu. É demônio, sou... Não, é carne, é emoção. Que às vezes é emoção. Nem todo mundo que profetiza vindo da parte de Deus. Às vezes é emoção. Vê uma situação, se emociona, manda uma palavra baseada na emoção. Deus não tem compromisso com aquilo, porque foi da emoção humana, e acaba comprometendo a vida até da outra pessoa que recebeu aquela palavra que não veio da parte de Deus. Por isso somos muito cuidadosos com a questão do exercício dos dons espirituais. Ter discernimento se é Deus ou se não é. Tá certo? Então, ninguém afirma anátema Jesus pelo Espírito de Deus.
Isso ele está afirmando. Também ninguém pode dizer Senhor Jesus, a não ser pelo Espírito Santo. Entenda, o Quírios, o Senhor, o dono dos céus e da terra e de tudo que existe, ninguém afirma que Jesus Cristo é o Senhor, se não for convencido pelo Espírito Santo que de fato Ele é o Senhor e o dono de sua vida. Isso dizendo, vindo de coração. Amém? Tendo dito essas coisas, Paulo continua a dizer, ora, os dons, agora do meio da igreja, os dons são diversos, mas o Deus, ou o Espírito Santo, o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. E eu quero destacar aqui nesse versículo, vou prender aqui, pode deixar o ventilador ligado aí, pelo amor de Deus, não desliga não. Estava derretendo ali. Vou prender aqui. É muito importante nós entendermos que é Deus que opera tudo e em todos. Repita comigo, tudo em todos. Em mim e em você. Entendeu? É para todos. A operação que vem da parte de Deus, o operar, a realização que vem da parte de Deus, não é para alguns da igreja, é para todos. O trabalho é de todos. E Deus age através de todos. E tudo em todos. Tá? E quem faz isso é o Espírito Santo. Bom, então quer dizer que se você não tem o mesmo dom que eu tenho, isso quer dizer que eu preciso de você. Porque eu preciso do seu dom. Eu preciso daquilo que Deus tem dado a você para que eu possa ser edificado através da tua vida. Eu, sozinho, não sou autossuficiente. Minha fé até pode ser, mas eu preciso de você para cooperar na minha vida, a fim de que eu possa crescer. Então, é Deus operando através de todos. Toda a igreja. Diga comigo, toda a igreja. Diga assim, Deus quer operar através de mim. Amém? Deus quer operar através de cada um de nós. E Ele vem dizendo os dons. Eu não vou explicar aqui os dons, irmãos. Nós já falamos sobre isso. Tem muita gente falando sobre isso. E em outro momento podemos até conversar sobre esse assunto. Mas Ele diz assim, porque a um é dada mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. A outra, pelo mesmo Espírito, a fé. Outros dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito e realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Deus dá a cada um individualmente como Ele quer. Muitas vezes nós queremos muito o dom que tem no outro. Não é verdade? Acontece. Às vezes você quer o dom que tem no outro. Não só o dom, o talento, ou enfim, aquilo que tem no outro. Meu irmão, quem te deu o teu dom foi Deus. Então procura descobrir, porque você é útil. E o teu dom é imprescindível para o bom funcionamento da igreja. Deus que colocou cada um em seu lugar no corpo. Você tem o seu lugar no corpo de Cristo. E você precisa funcionar exatamente aonde Deus te colocou, porque todo o corpo precisa de você. Amém? O corpo é um, e todos nós fazemos parte dele.
Ou seja, é uma igreja, é uma comunidade única. Ele diz assim, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Todas, ele quer dizer, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravo, quer livre. E todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Tem a figura do corpo aí? Conseguiu baixar? Não? Então tá bom. A gente estava lá mexendo com as figuras, algumas ficaram boas, outras nem tanto. Então vamos lá, irmãos. É uma única comunidade. Tá bom? E ele diz aqui, ó, quer judeus, quer gregos. E dentro da igreja, no meio dessa comunidade, não existe diferença de etnia. Não existe diferença étnica. Não importa a sua origem. Não importa se você é indígena. Não importa se você é asiático. Não importa se você é europeu. Não importa se você, enfim, é descendente afro. Não importa. Não importa. Cristo é tudo em todos. Não há diferença no meio do corpo, ética, e também não há diferença social no meio do corpo. O texto diz assim, quer escravos, quer livres. O que um escravo tinha? O que o escravo tinha, irmãos? Nada. Entretanto, ele era tão importante no meio do corpo da igreja como o seu Senhor. No meio do corpo não tem diferença. Ele é um irmão. Isso basta. E como irmão, precisa funcionar no meio do corpo. Precisa trabalhar no meio do corpo. Só que existe, no meio da igreja, alguns que acham que o corpo ou que a igreja não precisa dele. Você já pensou assim a seu respeito? Os irmãos não precisam de mim. Quem sou eu? Se acha que não é importante alguém sem importância. Deixa eu falar para você, se você pensa assim de você, você está errado. Se você acha que você não é importante no meio do corpo, você está errado. Há outros também que só servem, acham que só servem no meio do corpo, se fizer o serviço que outros fazem. Eu queria fazer tanto o que o fulano faz. Irmãos, existem coisas bonitas que a gente vê os irmãos fazendo, mas eu sei que não é minha praia. Não é minha praia. Vou contar uma coisa para vocês que eu acho que poucos sabem. Eu, há muitos e muitos anos atrás, tentei aprender a tocar bateria. Fui para uma escola de bateria, lá em Taguatinga. Trabalhava lá e fui para lá. Tinha uma escola lá, numa igreja, acho que era uma igreja presbiteriana ou batista, não lembro mais qual que era. E tinha lá um professor, o nome dele era Zimba. Não esqueço esse episódio. E ele começou a me dar aula de bateria. Eu comecei ali a tentar, mas totalmente sem coordenação motora. Aí ele me deu 2 baquetas de ferro, uma bateria de madeira. Ele assim, bate aí, e botou aquele negócio que fica batendo, já nem lembro mais o nome. Metrômetro, isso. Botou o metrômetro, bate aí. Ele disse, tu tem a munheca dura. Eu digo, eu não presto para esse negócio.
Os pés desconectavam com a mão, parecia que o negócio embaralhava todo na minha cabeça, eu não conseguia ter coordenação motora, começava muito bem, daqui a pouco embolava tudo. Muitas dificuldades, não é a minha praia, não é a minha graça, não é o meu talento, não está em mim esse negócio de tocar a bateria. Faço algum barulho no violão, mas muito pouquinho. Para aprender violão, eu teria que ficar 50 anos treinando. Para os 104 anos, quem sabe eu estou tocando violão. Acho bonito os irmãos tocarem, acho a coisa mais linda. Eu prefiro ficar cantando ali, com a minha voz de taquara rachada, né? Fazendo de conta que sei cantar, pensando que sei, e cantando para o Senhor, mas não é minha praia. Talvez você ache que eu queria fazer parte do louvor, mas se não é tua praia, né, faça outra coisa, porque o que não falta é trabalho. Existe trabalho tão importante no meio da igreja. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Quer ver um trabalho importante no meio da igreja? Estou saindo um pouquinho aqui da mensagem, mas o que eu vou falar está dentro do contexto. É alguém que sabe aconselhar. Alguém que sabe ouvir. Sentar, ir na casa do irmão, orar com ele e parar para ouvi-lo. Vim aqui para estar contigo, meu irmão. Como é que você está? Queria te ouvir. Como nos dias de hoje carecemos de pessoas que gastem o seu tempo nos ouvindo. Às vezes você pode fazer isso pelo telefone. O melhor é presencial. Está tudo bem com você? Estou te ligando, queria te ouvir. Como é que você está? É tão importante, irmãos, ter uma palavra de Deus para compartilhar com alguém. Tem gente que diz assim, se disser o pé. Então, voltando aqui ao que a gente estava falando, tem gente que pensa a quem do que convém, que acha que ele não é importante, e outros que pensam além do que convém. Olha o que o texto diz. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser o corpo. Se o ouvido disser, não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Olha, você é ouvido, não acabou. Não sou olho, não sou do corpo. Você querendo ou não, ou achando ou não, você é. Você é ouvido, você é. Você é olho, você é. Você não é pé, não é mão. Mesmo que você gostaria de ser mão, mas você é pé, você está no corpo, você é pé. Precisa entender a importância que você tem no corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então eu vou repetir, Deus que colocou você nesse corpo e deu a você uma função que você precisa desempenhar. E não foi eu e nenhum dos líderes da igreja que escolheu você e colocou essa função em você. Foi o próprio Deus que fez isso. E é muito importante que você funcione dentro daquilo que Deus deu para você. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? É certo que há muitos membros, mas um só corpo. Então, é importante que você se encaixe dentro do corpo. Você pode olhar e para você dizer, eu não sou importante, como eu já falei. Você é sim, você faz parte do corpo e não pode dizer que você não faz parte, porque você faz. Não é porque você não funciona onde você gostaria que você não faz parte do corpo, você faz. Tá? Se você julga não fazer parte, porque não é o que o outro é, e há um perigo aqui, irmãos, muito grande. Porque se a gente quiser desempenhar o trabalho do outro, nós vamos atrapalhar o corpo. Nós não vamos conseguir nem fazer o nosso trabalho, nós vamos atrapalhar o outro. E querer o lugar do outro tem nome, é pecado, é inveja. É inveja.
né? É inveja. Querer o lugar do outro é inveja. E por outro lado, se a pessoa fica se colocando, se depreciando, ou se maldizendo, e muitas vezes dizendo, eu não sou importante, muitas vezes se esconde por detrás disso um coração orgulhoso e soberbo. Eu só faço aquilo que eu quiser. Sabe? Eu só faço aquilo que eu quero. Se não for para fazer o que eu quero, não faço nada. É uma falsa modéstia. Isso é errado. Isso é pecado. Isso é orgulho. Isso é soberba. E aí, atrapalha o corpo. E se atrapalha também. E muitas vezes se perdem. Em nome de Jesus, que não exista isso entre nós. Também no meio do corpo, às vezes há aqueles que pensam de si além do que devem. Existe o que se acham mais importante que os outros. Que não acham, aqueles que acham que não precisam de ninguém, né? Aqueles que se acham. Não tem gente que se acha? Aqui não tem ninguém que se acha não, né? Em nome de Jesus, não tem aquele eu me acho. Ninguém faz melhor do que eu. Isso é soberba. Aquele que pensa de si além do que convém, o que se acha, já caiu. Não vai cair. Já caiu. A Bíblia diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Mas se você pensa que é melhor que o outro, que você não precisa de ninguém, você já caiu. Você não vai cair, você já caiu. Existem outros grupos, aí eu vou falar de grupos, que dizem, que acham, que só eles são a igreja. Né? Só eles são os certos. Só eles são os bons. O reino está com eles. E com mais ninguém. São os donos do reino de Deus. O reino é de Deus ou é dos outros? Eu queria entender. Quando diz, uns que se acham o dono do reino. O reino é de Deus, irmãos. Não é dos homens. O reino de Deus, e Ele é que é o dono do reino. Amém? Só tem um único Senhor, e o nome dele chama-se Jesus de Nazaré. A igreja só tem um dono, e é Ele. E mais ninguém. E quem sou eu para dizer quem é ou quem não é, e quem pertence a Jesus? Mas tem gente que é sectarista. Acha que todos estão errados e só ele está certo. Eu vou dizer para você o que isso caracteriza. O sectarismo é uma característica da seita. O sectarismo é uma característica da seita. Quando ele diz assim, só nós vamos para o céu e mais ninguém. Desconfia. Sai de perto, irmão. É seita. É seita. Não é reino de Deus. É seita. Tá certo? Isso é uma característica da seita. Existem... Por que acontece? Esses tais que se comportam desta maneira, ele não aceita a tua comunhão com Cristo. Ele não aceita que um dia você foi batizado, que você faz parte da igreja de Jesus. Se você quiser entrar nesse grupo, você vai ter que se batizar de novo, porque o teu batismo não valeu, porque você de fato não era de Jesus, que você só passa a ser de Jesus a partir do momento que você batiza dentro da seita dele. Isso é seita. Tá certo, irmãos? Isso é seita. Tem outras características das seitas também. Eu não vou entrar nesse aspecto aqui com você. Mas esta é uma delas. E esses que se acham, o texto diz assim, não pode os olhos dizer à mão, não preciso de ti. O olho não pode dizer para a mão que não precisa dela. Que se coçar, o olho precisa da mão, irmãos. É ou não é? Se o olho coçar, como é que faz? O olho não se resolve. Nós já falamos sobre isso aqui uma vez, a respeito de que ninguém é um fim em si mesmo, que se meu dedo machucar, ou se minha mão se ferir, eu preciso da outra para poder tratá-la. Ela sozinha não se trata, ela sozinha não se cuida, ela precisa do outro. E dependendo da situação, precisa do corpo inteiro. E dependendo da situação, precisa do outro corpo, dos outros irmãos virem nos ajudar a tratar as nossas
enfermidades. Então não pode os olhos dizer à mão, não preciso de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Desprezar os irmãos, aqui fala do desprezo dos irmãos, eu não preciso de você. Desprezar os irmãos é não discernir o corpo de Cristo, está errado. Paulo já tinha falado isso anteriormente no capítulo 11, muito entre vós enfermos e doentes, porque não discerne o corpo, despreza o irmão. E isso também está errado, tá bom? Não existe no meio do corpo o dispensável, também não existe o melhor. O trabalho, ele funciona em conjunto. E o texto diz, pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E que nos parecem menos dignos do corpo, estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. O que deve ocorrer, então, no meio da igreja? E Paulo afirma, precisa haver, no meio do corpo, o que nós chamamos de cuidado mútuo. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Eu não sou o corpo sozinho, eu sou membro do corpo, eu sou parte do corpo, não sou o corpo todo sozinho. Então, no meio do corpo, existe uma cooperação com igual cuidado em favor uns dos outros. Nós devemos nos preocupar igualmente uns com os outros. E aí eu quero falar para os irmãos, e que o Senhor me ajude no que eu vou dizer agora para vocês, que muitas vezes o de menor condição financeira no meio da igreja despreza o que tem uma condição financeira um pouquinho melhor. Por se julgar muitas vezes inferiorizado, despreza o outro, acha que o outro não precisa dele. Isso é um erro, irmão. Isso também, da mesma forma que o que tem uma condição financeira um pouquinho melhor despreza o pobre, aquele que não tem condição, desprezar aquele que tem uma condição um pouquinho melhor, também peca. Está errado. De igual modo, está errado. Todos precisamos uns dos outros. Não pense entre você que o empresário no meio da igreja não precisa de você. Só porque você é uma dona de casa. Ele precisa de você tanto quanto qualquer um outro. Precisa de uma palavra sua como qualquer um outro. E se você despreza o teu irmão por causa da condição financeira dele, você peca. Por desprezar o teu irmão. Ele é seu irmão. Entende, querido? E precisa de você. De uma palavra tua, do irmão. Numa família, irmãos, não existe essa questão de diferença social. Para o pai é tudo filho. E todos são irmãos igualmente. E você acha que o irmão que tem uma condição financeira um pouco inferior, quando vê o outro numa situação errada, não vai repreendê-lo? Suponhamos que você, na sua família, você é uma dona de casa. E o teu irmão é lá um juiz federal, ou um senador da república, ou o teu próprio presidente, ou o maior empresário do Brasil. E se você vê o seu irmão numa situação errada, você não vai dizer nada para ele? Não vai repreendê-lo? Porque ele é o empresário, ou ele primeiro é seu irmão? Ou ele primeiro é o presidente, ou ele primeiro é o juiz, ou ele primeiro é o senador, ou ele primeiro é seu irmão? Qual é?
a realidade? Ele primeiro é o quê? Seu irmão. E para nós, irmãos, não importa o que ele faz na vida, para ganhar o seu recurso, sustentar a sua família. Ele é meu irmão e vou amá-lo igualmente, independente do que ele venha a ser. Isso pode ser importante lá na sociedade, no meio da igreja, no meio do corpo, no meio da família de Deus. Isso não tem nenhuma importância. O que a pessoa faz na vida para ter o seu recurso financeiro. Então, dos dois lados, precisa haver amor igual. Precisamos amar uns aos outros, independente do que ele faz na sua vida para ganhar o seu recurso financeiro. O serviço na igreja, irmãos, Deus estabeleceu-os na igreja: apóstolos, profeta, mestre, operador de milagre, dons de curar, governos, variedade de língua. E a pergunta é: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Não, não são. Não são. São todos operadores de milagre? Não, não são. Tem todos os dons de curar? Não, não tem. Todos não têm. Falam todos em outras línguas? Não. Também nem todos falam em línguas. Todo mundo interpreta a língua? Também não. E ele diz: procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. Eu quero correlacionar esse texto de 1 Coríntios com outro texto de Romanos, no mesmo capítulo 12, quando ele diz assim: existem aqueles que eu falei que existem que pensam além do que convém? Existem. Em Romanos, e devemos pensar de acordo, como pensar? De acordo com a nossa fé. Nem a quem e nem além. Romanos diz assim: com base na graça que recebi, versículo 1, capítulo 12, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes sejam honestos em sua autoavaliação. Se avalie, medindo de acordo com a fé que Deus te deu. Ele diz assim: seja honesto. Não pense nem a quem, não seja de falsa modéstia, e nem além, porque é soberba. Romanos 12. 12:3, perdão. 12:3. É o primeiro: algo suas mãos, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, seu vosso culto racional. É isso? Verdade. É o versículo 3. Quando eu digo que todos fazemos parte de um corpo, Romanos continua falando a mesma coisa. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, cada um uma função específica, assim também o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Somos membros uns dos outros, como uma comunidade, tendo igual cuidado uns com os outros. Eu queria levantar aqui uma questão, pedir para você se avaliar. Não quero que você aponte nem julguem, mas se avaliem. Entre nós tem um irmão que recentemente sofreu um AVC, já tinha sofrido um AVC isquêmio, e agora sofreu 2 ou mais seguidos. Está nesse momento impossibilitado de falar até, não consegue falar, com muita dificuldade. Você sabia disso? Quem não sabia, levanta a mão. Quem não sabia? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, alguns não sabiam. Mas os que sabiam, deram uma ligada para a esposa. Não precisa levantar a mão quem fez ou quem não fez. Quem sabia, deu uma ligada para a esposa, para perguntar: minha irmã, como você está? Como está seu marido? O Paulo, o esposo da Stephanie, que tem 2 criancinhas, eles estão recentemente chegados no meio da igreja. Chegou agora no meio da pandemia. Aconteceu esse acidente vascular cerebral com ele. O pai da Maria e do Sebastião.
É muito importante o apoio da igreja nesse momento. Eles moram em Taguatinga. Talvez você não tenha condições de ir lá em Taguatinga, mas você pode dar uma ligada. Minha irmã, como é que você está? Como é que está seu marido? Esse apoio, irmão, não tem preço. Se você não tem um telefone da Stephanie, do Paulo, pegue com alguém e dá uma ligada para ela. Pode falar com a minha filha Stephanie, pode falar com o neto. Isso, está no grupo da igreja, não é isso? Isso. Liga, pergunte, isso é importante, irmãos. Tenha igual cuidado, ele faz parte do corpo. E nós precisamos ter esse cuidado uns com os outros. Aqui Paulo faz uma outra lista de dons no meio da igreja. E aí eu quero que você olhe essa lista que ele faz. Já fizemos uma, ele faz uma segunda lista, e você se avalia aonde você se encaixa, tá certo? Ele diz assim: Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se é o dom de servir, sirva com dedicação. Deixa eu falar uma coisa para vocês: todos devem servir. Jesus, ele chegou na noite em que ele foi traído. Antes da ceia, ele pegou água, uma bacia, um pano, uma toalha, e lavou os pés dos discípulos. Ele serviu. Todos devem servir no meio do corpo. Só que existem alguns que isso pulsa no seu coração com mais força. Ele deseja servir. E se é essa a sua graça, sirva com dedicação. Não olhe para os outros, que é outro problema. Que às vezes a gente quer que o outro tenha a mesma pulse dentro do seu interior, a mesma vocação que nós temos. Não é assim. Não é igual. Então, mas o outro, não olhe para o outro, você serve a Cristo. Isso é o teu dom. Ah, mas eu queria servir, João, não tem espaço. Ó, chega aqui todo domingo, 3 horas da tarde, que tem serviço para você. 3 horas da tarde, todo domingo, quem quer servir, tem serviço. Tem que arrumar aqui, colocar as coisas no lugar. E o serviço não restringe só a esse momento de culto. É servir o teu irmão. Sabe? Qual é a necessidade do teu irmão? É consertar uma porta? É trocar uma torneira? É trocar um chuveiro? É consertar um portão? Enfim. A irmã está doente, precisa de alguém para ir lá na casa, cooperar com ela, lavar uma roupa, fazer uma comida, dar um auxílio, dar uma olhada nos filhos. Você tem essa graça de servir? Diga: conte comigo, eu vou te servir. E como isso é importante no meio do corpo, irmãos. No momento que você está doente, tem alguém lá para te servir. E no momento que o outro está doente, e vê você chegando na casa dele para servi-lo, não tem preço, irmãos. Este serviço não tem preço. E você acha que não é importante. É extremamente necessário no meio da igreja. Não é porque você não está aqui ministrando o louvor ou pregando a palavra que você não é importante. É o corpo, é a igreja inteira, é dentro das suas casas, nas necessidades do seu dia a dia. É assim que nós servimos o corpo. A igreja é um corpo que funciona. Não vive isso de reunião. A vida acontece no dia a dia. Existem os que são mestres, então se você é mestre, ensine bem. Isso você deve se dedicar. E se você acha que você é mestre, vá estudar. Vá ler muito. Porque se você é mestre, mestre que não lê, mestre que não estuda, não é mestre. Você pode pensar que você é qualquer coisa. Mestre que não gosta de estudar,
não é mestre. Mestre que é mestre, para se dedicar a ensinar bem, ele tem que saber bem. E para ele saber bem, ele tem que estudar bastante, para poder ensinar bem. Então, se você é mestre, vai estudar, vai se aprofundar, vai buscar conhecimento, para você ensinar bem, com propriedade, com segurança, aqueles que precisam ouvir o ensino da parte de Deus vindo através de você. Tá bom? Nós ensinamos de alguma maneira, mas tem aqueles que são os mestres. É diferente. Tá bom? Existe aqueles no meio do corpo que consiste em encorajar as pessoas. Sabe? Aquele que você está desanimado e quando ele chega, ele anima. Ele não é um palhaço, não, entenda. Não é o comediante. Não é o dom da comédia. Não é o dom da paródia. Não é isso. Ele anima a sua fé. Você está desanimado, com dificuldade de caminhar, e ele chega, vamos lá, e te entusiasma, ministra uma palavra, ora com você, ora para você, e diz que você, e vai te incentivando, parece que vai enchendo o teu coração ali com aquela palavra que vai chegando até você, e quando você menos pensa, você já está revigorado, você já está animado, você se levanta. E se você é essa pessoa, você é extremamente importante no meio do corpo. Porque existe no meio da igreja os desanimados. Está escrito em Tessalonicenses. Existem os desanimados. Os desanimados precisam dos encorajadores. Daqueles que chegam para encorajar. E se tu é aquele que encoraja, vai visitar o seu irmão, vai ver como ele está, dá uma palavra de encorajamento. Você é extremamente importante no meio do corpo. Manda uma mensagem, ligue para ele. Se você tem essa graça, se você se encaixa, eu sou essa pessoa que encoraja os outros, que joga os outros para cima. E quando vê, ela está animada. Faça isso em nome de Jesus. Ele fala de outra personalidade aqui, é aquele que contribui. Todos no corpo devem contribuir. É responsabilidade de todos contribuir. Não existe aquele, eu não tenho a responsabilidade de contribuir. Todos, irmãos, sem exceção, devem cooperar e contribuir. A contribuição faz parte da nossa responsabilidade como cristão, como membro do corpo de Cristo. E se você ainda não contribui, eu quero dizer para você, você precisa contribuir. Isso faz parte de você fazer parte da igreja, as contribuições. Você que contribui, glória a Deus, continue contribuindo. E você que ainda não contribui, ou se parou de contribuir, volte a contribuir. E se você ainda não contribui, contribua. É preciso que você contribua para a igreja, para o corpo poder avançar e fazermos algumas coisas que nós vemos que é necessário, precisa daquelas pessoas que todos contribuam. Agora, quando fala aqui do dom de contribuir, é que tem gente que diz assim, deixa comigo, que isso aqui eu resolvo. Ainda não chegou um desse aqui ainda entre nós. Vamos ver. Isso não interfere, deixa eu falar uma coisa para você, isso não interfere no ganho do pastor, irmãos. O pastor de vocês tem salário fixo. Amém? Ele tem salário fixo. Se entrar R$1 milhão aqui, não muda a minha realidade. Se entrar R$10 milhões também não muda a minha realidade. Continua a mesma coisa. Graças a Deus eu tenho salário fixo. Então, eu não estou falando isso para que eu tenha algum benefício a respeito de alguma contribuição que alguém fizer. Não muda. Isso não muda nada para mim. Eu também sou daqueles que contribuem. Faço parte dos que contribuem. Eu dizimo e também oferto. Isso faz parte da minha vida. Mas todos devem contribuir. Mas tem aqueles que dizem assim, deixa comigo que eu resolvo. Chega uma situação, diz, não, quanto que falta? E ele diz, deixa comigo que eu vou resolver esse negócio. Todos devem contribuir, mas tem aqueles que dizem que resolve. Né? Chega, tem uma condição um pouco diferenciada e resolve. E a palavra diz, se o teu dom é contribuir, seja generoso. Diga comigo, seja generoso. Generoso é aquele que contribui, irmãos, com algo que significa para ele.
algo que para ele faz falta, que faz diferença. Não é esmola, irmãos. Contribuição generosa não é esmola. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus estava lá, nós conhecemos a história da viúva pobre, né? A gente chama assim, não sei se ela só tinha 2 moedas, a gente chama de viúva pobre. Mas a Bíblia diz que a viúva tinha 2 moedas. E ela foi ofertar, mas tinha uma galera lá que ofertava em grande quantidade. Mas Jesus disse, esse pessoal aí está dando o quê? Esmola, o que sobra. Isso não é generosidade. Generosidade não está falando somente de quantidade. Está falando algo que significa para você, que faz diferença no seu orçamento. Isso é generoso. Dá um exemplo. Se eu for dar uma oferta, estou falando de mim, de R$100, isso não mexe com o meu orçamento? Ou seja, isso não faz diferença para mim? Isso não é uma oferta generosa. É uma oferta, mas generosa não. Mas se eu disser assim, não, eu preciso, uma oferta generosa, algo que realmente eu vou ter que fazer uns cortes aqui, mas eu consigo chegar lá, aí eu vou lá e oferto aquilo que eu fiz a conta e vejo, não, me aperto aqui, daqui, mas eu vou ser generoso. Isso é oferta generosa. Que você tem que fazer conta. Até se apertar aqui, se apertar ali. Né? Não é entrar em dívida. Não é isso que eu estou falando. É se encaixar no orçamento. E você tem que dar uma arrochada ali no teu orçamento para você poder ofertar. Né? Encaixa daqui, tira dali, coloca dali. Isso é uma oferta generosa. Faz diferença para você. Isso é oferta generosa. E tem gente assim, generosa. Eu vou ofertar com generosidade. Eu vou cortar aqui, cortar ali, refrigerante final de semana não vou sair com a família nesse dia, vou economizar essa grana e vou injetar no reino de Deus, na obra do Senhor. Isso é generosidade. Amém? Outros exercem liderança. Tem gente que quer liderar, não sabe nem para onde vai. Não é para todo mundo liderar. E quem lidera sabe disso. Não é para todo mundo a liderança. Tem gente que se atrapalha todo na liderança. A liderança dela é desconexa, é complicada, é difícil, não sabe o que fazer. Não, quem lidera precisa saber o que está fazendo e para onde vai, né, aonde vai chegar. E, infelizmente, nem todo mundo sabe liderar. E o grande cuidado de quem lidera é ser responsável. Não dar um passo maior que as pernas. Para não atrapalhar a vida dos outros que são liderados por ele. Então, todo líder precisa ser o quê? Responsável. Ser responsável pela sua liderança. E se for demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Todos devem exercer a misericórdia, mas tem aqueles que a misericórdia pulsa no coração dele com mais força. Né? A necessidade de cooperar, de ajudar uns aos outros. Ele alimenta os outros, ele tem necessidade de ver, de saber como cada um está. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. No serviço do corpo, não existe lugar, no meio do corpo, não existe lugar para os parasitas. Não existe lugar para os parasitas. Não existe o ministério do parasita. Sabe o que é o parasita? É aquele que se gruda no outro e se alimenta do outro. O tubarão tem os peixes parasitas que gruda nele e come dos restos dele, deixa. Sabe? Ele gruda lá no outro, cola no outro e vai ali agarrado no outro, só se alimentando do que o outro deixa. No meio do corpo não existe o ministério do parasita, do que se alimenta dos outros, simplesmente, mas também todos precisam, além de receber, precisam também dar uns aos outros. Não existe o ministério da cadeira, não existe o ministério do consumidor final. Quem é você no meio do corpo? Eu sou o consumidor final. Não tem. Todos precisam produzir, todos precisam trabalhar. E aí fica aqui uma pergunta, eu quero partir para o encerramento, perguntando para você, onde você se enquadra?
Você é o que serve, o que ensina, o que encoraja, o que contribui, o que lidera, o que demonstra misericórdia, o que profetiza, o que hospeda, o que socorre, o que tem o dom de cura, o de governar. Qual é a sua função? Quem é você no corpo? Se apresente àqueles que lideram você. Avalie os critérios com muito amor, mas todos devem funcionar no meio da igreja. E se você não está funcionando, eu quero dizer uma coisa para você, seu estado é preocupante. Todo ramo seco é cortado, e todo membro gangrenado também é cortado. Então se avalie. E se você não está funcionando, então funcione. E a pergunta é, se você não está funcionando, por que você não está funcionando? Você está preso no pecado? Está dividido? Por isso que você não funciona? Está rachado com o seu irmão? Por isso que você não funciona? Por que você não serve? Por que eu não contribuo? Por que eu não sei? Eu queria que vocês se avaliassem nesse momento. Os prazeres e os cuidados da vida têm te sufocado. Está preso. Está desanimado. E se está desanimado por quê? Por que você está desanimado? Meu irmão, funcione em nome de Jesus. A semana tem 168 horas. horas. Uma pergunta que eu falo para você. Qual dessas horas você se dedica ao Senhor? E dedicando também a sua vida aos seus irmãos. Uns aos outros. Nós precisamos nos amar, como o texto continua dizendo, uns aos outros, sem fingimento. O amor não pode ser fingido. O amor não pode ser hipócrita. O amor não pode ser de boca. Esse negócio de amor de boca é balela, não é verdade? O amor, ele é prático. O amor, ele redunda em ação. O texto continua dizendo, odeie tudo que é mal. Apegue-se fielmente ao que é bom. Amem com amor fraternal. E tenham prazer em honrar uns aos outros. Prazer de honrar o outro. Tem várias maneiras de você honrar alguém. Inclusive com a sua presença. Com a sua ligação. Isso é uma maneira de você honrar alguém. Jamais sejam preguiçosos. Vou repetir. Tem gente que tem preguiça. É morto de preguiça. Eu disse assim, eu vou sair para fazer uma visita, Luiz Alberto. Eu disse, ai, o sol, a chuva, a gasolina, o ônibus, o trem, minhas pernas. Vou ter que tomar um banho e me arrumar. Morre de preguiça. Só de pensar de sair para fazer uma visita para alguém. E se a pessoa estiver internada no hospital, aí tem Covid. É preguiça. É preguiça. É má vontade. Sabe por quê? Porque se disser assim, se você vier, tem R$1.000 para você recebê-la, agora. Aonde está? É no hospital, vou aí buscar. É na casa do irmão, estou indo aí. Agora, só se for agora. Estou dando um jeito aqui, irmão, daqui a pouquinho estou chegando aí. Eu pego um Uber, uma carona, eu vou de qualquer jeito. Mas chego lá, vou a pé, mas chego lá. É ou não é? É porque o Deus a quem serve é Mamon. Para Mamon tem uma disposição enorme. Mas para Jesus, uma preguiça
te dá dó. Então, amados, não sejam preguiçosos, trabalhem com dedicação e não sirva a mamão não, sirva ao Senhor com entusiasmo, porque Ele é o Rei da glória. Então, quando se trata do serviço para o Senhor, faça com alegria, com boa vontade, com entusiasmo. É para o Senhor eu vou, com chuva, sem chuva, com sol, sem sol, cansado, descansado, seja lá qual for, é meia-noite, que hora que é para o Senhor, eu vou. Então sirva ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, não desligue seu celular. Na hora do culto você desliga, porque o telefone pode tocar na tua casa, a qualquer hora do dia e da noite, o irmão pode precisar de você, ele pode te ligar, sim ou não? Deixa ele lá ligado. Só não faz que nem eu, deixa ele lá no escritório ligado, carregando. Às vezes a pessoa liga, eu não ouvi, e foi, esqueci no escritório. E aí acabou que eu não vi a ligação. Mas ele não fica desligado. Não tenha preguiça. Trabalhe. Alegre-se na nossa esperança. Nós vivemos num mundo tão desanimado. Alegre-se. Nós temos esperança, irmão. Nós vamos morar no céu com Jesus. Seja paciente nas dificuldades. Eu sei que muitos de nós temos passado por momentos de muitas dificuldades. Mas eu quero dizer uma coisa para você, vai passar. Seja paciente em nome de Jesus. A tua dificuldade vai passar em nome de Jesus. Então, não pare de orar. Segue orando, segue buscando a Deus. E quando um membro do povo santo passar por necessidade, ajude com prontidão. Você ficar sabendo, teu irmão passando por dificuldade, ajude com prontidão. Se você não der conta, pode falar comigo, pode falar com o Alberto, pode ligar para os diáconos, precisa ajudar o irmão. Nós vamos entrar em ação, irmãos. Não vai ficar sem socorro. É porque às vezes, irmãos, as pessoas acham que a gente sabe tudo. Eu não sei tudo, irmãos. Eu digo que minha bola de cristal gospel queimou já faz muitos anos. Então eu não sei o que está acontecendo na vida de todo mundo a todo momento. Então é necessário que a necessidade dos santos sejam trazidas para que a cooperação chegue na vida dele. Então, traga as necessidades, as suas, sim, as suas, do outro irmão, traz também, em nome de Jesus. Então, estejam sempre prontos a praticar a hospitalidade. Quero concluir assim. Esteja sempre pronto para servir o Senhor, seja no que for. Amém? Em nome de Jesus? Vamos ficar de pé, vamos orar nessa hora. Queria que você se colocasse diante de Deus nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos nessa hora. Deixa eu falar para você. Deus tem falado contigo. Ele quer ver você funcionando no meio da igreja. Trabalhando pelo outro. Você não é só um recipiente que recebe. Você é um recipiente que transborda. E é nesse transbordar que você abençoa os outros. Então transborde no Senhor. Comece a abençoar. Comece a buscar em Deus, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu faço parte do corpo, eu sou parte da igreja. Eu sou corpo de Cristo. Eu tenho irmãos. O que eu posso fazer por eles? O Senhor vai falar com você. O que você pode fazer? Qual é a tua parte na cooperação? O texto de Efésios diz que a cooperação de cada parte
promove o crescimento de si mesmo em amor. A cooperação de cada parte. Qual é a tua parte? Você tem uma parte. Você é necessário. E eu quero dizer para você que nesta igreja você é necessário. Nós precisamos de você. Nós precisamos muito de você. Também queremos te ajudar com tudo que temos. Mas queremos receber tudo que Deus tem dado, tem para dar através de você. Você é necessário. Você é preciso. Não diga que você não faz diferença. Em nome de Jesus, nunca mais diga isso. Nunca diga que você é sem importância. É mentira do diabo. Você é importante, sim. Você é necessário, sim. Pai, eu sei que o Teu Espírito tem falado na consciência dos meus irmãos e apontado no coração de cada um o valor que eles têm e a necessidade que eles têm de cooperar, o serviço que eles têm para fazer. Ó Deus, Tu que trabalhas no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, desperta-nos para o bom serviço. Ajuda-nos a cooperar uns com os outros, com aquilo que o Senhor tem nos dado. Não permita que fiquemos na inércia, inativos no meio do Teu corpo. Ó Deus, em nome de Jesus, mas desperta-nos a todos, a cada um, para trabalhar, para cooperar, tanto no crescimento numérico, mas não somente nesse crescimento, e ainda digo mais, no crescimento espiritual, no crescimento como cristão, sendo maduros, no crescimento em relação à maturidade, a se parecer contigo, Jesus, a ser Tua imagem e semelhança, a sermos plenos do Senhor. Nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus. Desperta-nos para a honra, glória e louvor do Teu nome. Anima-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Eu repreendo o cansaço, Senhor. Repreendo o desânimo. Repreendo a preguiça. A ação diabólica, ordenamos que saia no nome de Jesus. Pensamento satânico, saia no nome de Jesus. Opera, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém. Dê um abraço aí no seu irmão, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus.